Mais um novamente no ar, estamos aqui para batermos um papo sobre o livro O que Cristo Pensa da Igreja. Vou até colocar aqui na tela para lembrar você que livro é esse. Esse aqui, ó. John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja, lançamento editora Ultimato. E a gente tem feito um caminho que eu gosto bastante, tenho gostado muito, que é conversarmos juntos aqui sobre o livro, batermos papo, aprendermos, lermos o livro juntos. É praticamente isso que a gente tem feito aqui. Eu me preparo, chego aqui e compartilho com você, né? E tem sido bem legal. Bom, vamos à leitura de hoje, mas antes da leitura, que está no livro de Apocalipse, é claro, capítulo... Deixa eu achar aqui qual é o capítulo 3. Antes dessa leitura, eu vou lembrar que nós já falamos sobre a igreja em Éfeso, cuja característica é amor. Já falamos sobre a igreja em Esmirna, cuja característica é sofrimento. Também falamos dos nossos irmãos lá em Pérgamo, sobre verdade. A característica, o fundamento, a realidade daquela igreja é verdade. E também Tiatira, santidade. Ou seja, perceba que coisa interessante. Cada carta, Jesus traz elogios às igrejas, reconhece o trabalho delas e a postura delas em alguns aspectos, mas corrige outros aspectos. E John Stott, sabiamente, tirou de cada carta o valor maior, o que mais importa para Jesus, o que Cristo pensa da igreja. Então nós já conversamos sobre amor, sofrimento, verdade e santidade. Hoje continuaremos nossa conversa, então vamos para lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte, nós vamos ler do 1 ao 6, tá bom? Ao anjo da igreja em Sardes escreva, é Jesus dizendo a João, não é? Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Jesus falando isso, gente. O 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, aqui nós temos então o que Jesus escreve, o que Jesus diz para João escrever, digamos assim, a respeito da igreja em Sardes. Bom, eu tenho algumas coisas para falar para vocês como introdução nessa conversa toda. Então vamos lá. Que cidade é essa, Sardes? Bom, lembre-se, essa é uma daquelas cidades que está localizada na província romana da Ásia. Eram regiões dominadas pelo Império Romano na Ásia. E Sardes, especificamente, está 50 quilômetros a sudoeste de Tiatira. Vamos dar uma olhada no mapa? Olha só, mais uma vez o mapa na tela. Você vai encontrar agora a igreja de Sardes, um pouco abaixo da igreja de Tiatira. Vamos começar aqui por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, aí a gente vira à direita, desce para Tiatira e depois você encontra ali Sardes, né? Só para você se lembrar onde é que é a localização dessa igreja. Era para onde convergiam várias estradas e por conta disso se trata de uma cidade muito importante no comércio e no tráfego. É bem interessante isso, né? Quase todas elas são cidades importantes da região, né? Ela foi capital do antigo reino de Lídia, governada por Creso,
antes de ser conquistada pelo rei persa Ciro. Lembra desse nome? Não é estranho, né? Quem conhece um pouquinho a Bíblia lembra desse nome aí. A igreja, a cidade de Sardes na história é uma cidade com várias situações que eu não trouxe aqui por uma questão de tempo, mas John Stott no seu livro dá relatos e informações históricas sobre Sardes. Uma coisa a destacar é que ela sofreu um terremoto muito grande, né? Isso é importante a gente se lembrar. Mas sobre a igreja em Sardes, John Stott diz que nada se sabe sobre as origens da igreja, nem sobre o seu crescimento precoce. É certo que se tem registrado nessa carta, portanto, ela é uma igreja importante, dentro de uma cidade também importante. Bom, John Stott diz que essa carta de João é a carta mais severa das 7 cartas. É uma carta dura, é uma carta crítica. Tá bom? Primeiro que nós já encontramos é justamente uma repreensão feita por Jesus àquela igreja. Vamos ao versículo 1, que diz o seguinte, olha, deixa eu achar aqui. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uau! Isso é uma palavra dura, né, gente? A igreja apresentava todos os indícios de vida e de vigor, mas era um verdadeiro cemitério. Nós vamos entender melhor isso já já. Trata-se de um cemitério espiritual. A igreja em Sardes era uma igreja com aparência de viva, mas que estava morta. Ela parecia estar viva, mas de fato estava morta. Ela tinha fama de vitalidade, mas é uma fama que não é verdadeira. Vejamos o que diz o versículo 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. As críticas continuam, né? E o que é que está acontecendo aqui? Suas obras aconteciam, mas não eram completas. Olha que interessante. Não é uma igreja que não tem obras. É uma igreja que tem obras, mas que não são reconhecidas, não são aprovadas pelo próprio Jesus, que diz a João para escrever isso. Não cumpriam, portanto, o propósito divino. Ela tinha fama diante dos homens, mas era condenada diante dos olhos de Deus. Isso é muito importante. A partir daí, John Stott nos alerta já, dentro dessa realidade da igreja de Sardes, a seguinte situação. A distinção entre fama e realidade, entre o que os olhos dos homens e dos seres humanos, digamos assim, veem e o que Deus vê, é muito importante. Isso deve estar diante de nós, John Stott está querendo dizer. É diante de Deus que nós permanecemos, é diante dele que nós prestamos conta. Às vezes nós temos uma preocupação muito maior com o que as pessoas dirão, o que a sociedade diz, o que o amigo diz, o que o sócio diz, o que a família diz, do que o que Deus diz. Então John Stott diz aqui, tome cuidado, porque esse era o estado da igreja em Sardes. Ela tinha fama, ela tinha aparência, mas ela era vazia e morta. Diante dos homens, aparentava algo que não existia diante de Deus. Opinião de outras pessoas, diz John Stott, não pode ser mais importante quando chegam até nós as críticas e nos deixam, como é que a gente diz, desanimados, né? Ou quando chega um elogio e nos deixa animado. John Stott vai por esse caminho, ou seja, cuidado com a opinião dos outros. Nós precisamos nos lembrar, ele nos alerta, do que o Senhor diz ali no livro de 1 Samuel, capítulo 16, onde nós temos o registro da seguinte conversa, né? O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. John Stott lembra o episódio da escolha de Davi como rei de Israel, né? Que recebe aquela unção, aquela escolha específica ali para ser rei, e ele aparentava não ter qualidade,
Já os seus irmãos é que aparentavam ter essa qualidade toda, e Jessé, o próprio pai de Davi, questiona essa situação. Mas aí Samuel, diz isso, né? O Senhor não vê como homem, o Senhor não vê a aparência, mas ele vê o coração. E aí John Stott entra pela realidade da igreja em Sardes. Qual é o problema dessa igreja? Por que ela está morta? O que é que qualifica essa igreja como morta diante dos olhos de Jesus? O problema de Sardes era uma contaminação. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver certo... esse é o 3, é o 4, gente. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Olha que interessante. Então, John Stott ressalta que essa fala de Jesus deixa claro que o problema de Sardes era a contaminação. O pecado se infiltrou na igreja, e apesar de menos aparente, como era em Tiatira, ou menos aparente, como era em outras igrejas, Jesus o percebe. Ele era um pecado escondido e contaminava as pessoas. Esse é o ambiente, esse é o cenário, melhor dizendo. Por debaixo da aparência religiosa havia impureza secreta, né? Eles eram parecidos com aqueles que nós enxergamos e vemos no Novo Testamento que são desqualificados por Jesus. A gente vai chegar lá, o sepulcro caiado, por fora tudo branquinho, mas por dentro contaminação e morte, digamos assim, não é? Segundo o historiador grego Heródoto, o que John Stott traz aqui, os habitantes de Sardes adquiriram padrões morais frouxos e eram até descaradamente libertinos. Então, a igreja de Sardes, ela esquece, diz John Stott, ela esqueceu as palavras de Paulo aos romanos, lá em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, era uma igreja falsa. Uma igreja que apresentava uma fé muito viva, uma vida, não é? Uma piedade que não existia, uma espiritualidade que não existia. Ele chama isso de fé nominal. Eu gostei disso. A fama de Sardes era falsa, porque a fé deles era só nominal. Sardes pode ter sido a primeira igreja na história do cristianismo a ser caracterizada pelo cristianismo nominal, ou seja, os seus membros pertenciam a Cristo só de nome, mas não de coração. Uau, que conversa séria, né, gente? Pela reputação eles estavam vivos, mas na realidade estavam mortos. John Stott diz que a realidade é uma marca essencial de uma verdadeira igreja. Então agora nós temos, além daquelas outras coisas que eu disse no começo da nossa conversa, amor, perseverança, agora ele traz uma outra situação que é realidade. Essa é uma marca essencial de uma verdadeira igreja. Uma igreja tem que ser real, ela deve ser real. A sua espiritualidade não pode ser fake. Não pode ser mentirosa, ela deve ser real. No Antigo Testamento, o que é que nós entendemos, e John Stott nos lembra, é que nós temos os profetas se esforçando para ensinar a diferença entre uma espiritualidade autêntica e uma espiritualidade fake para Israel e para Judá, né? Os profetas se desgastam e doam a sua vida para isso, né, gente? Sirvam a Deus de verdade. Parem de falar uma coisa e fazer outra, e aí por diante. John Stott lembra a realidade dessa situação também presente no Novo Testamento. Ele traz à tona o termo hipocrisia. A igreja em Sardes era hipócrita. Aparentava, mas não vivia. Essa é a denúncia que Jesus faz com relação aos religiosos da sua época, né? Eles faziam de tudo para serem vistos pelas outras pessoas, mas aquilo não passava de um espetáculo público, não é? Timóteo, inclusive, lembra
John Stott, se depara com o mesmo fenômeno espiritual em Éfeso, já que Paulo tinha alertado ao próprio Timóteo, quando ele escreve a Timóteo sobre essa situação lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Por toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, a hipocrisia é uma realidade. Aí John Stott explica esse termo. A gente já teve uma conversa parecida com essa aqui na nossa live. A palavra hipocrisia, ela é usada no original grego para se referir a um ator. Os atores de teatro praticavam isso, eles eram hipócritas. Ou seja, é um faz de conta, é um fingimento, é o fingimento da própria religião. Então, o que John Stott nos alerta, eu quero terminar nossa conversa de hoje lendo aqui o que ele diz, a hipocrisia pode dominar a vida de uma igreja. Podemos cantar hinos liderados por um coral, banda ou orquestra. Podemos recitar o credo, dizer a confissão e juntar-nos nas orações enquanto nossa mente e coração permanece distante de Deus. Os pastores, diz ele, são especialmente, particularmente vulneráveis. E é verdade, o dia a dia da religião, que é a nossa vida, né? Eu mesmo acordo envolvido com o Evangelho e vou dormir envolvido com o Evangelho. Preparando uma live como essa, estudando o texto bíblico, cuidando das pessoas. O Evangelho está diante de mim sempre. Mas se eu não tomar cuidado, assim como qualquer outro pastor, há uma grande possibilidade da gente fazer disso só uma atividade profissional, né? Em que a gente acorda, faz, mas o coração não está embutido nisso. E esse é o alerta de John Stott. Toda atividade cristã, diz ele, deve ser expressão de amor real a Cristo. Então essa é a condenação que Jesus faz, o alerta que Jesus faz à igreja em Sardes. Quem descreve isso é João, e a gente está aqui junto tentando entender. Hipocrisia, característica da igreja em Sardes, essa que recebe uma carta enviada pelo próprio Cristo, escrita por João. Na sexta-feira a gente continua o nosso papo sobre isso, porque nós entraremos na questão de como é que se resolve isso, né? E o próprio texto bíblico nos ensina, e os ensinamentos de John Stott também. Valeu, gente! Esse foi mais um, novamente, dentro aqui do nosso papo, da nossa live, do nosso Cotidianamente. Bora lá!